Bom, vamos continuar. Dispersão. Tá? Vou falar um pouquinho disso aqui porque a gente falou de luz monocromática. A gente sabe que a luz, né, a luz branca é policromática, tá? Aqui, ó. Então eu coloquei no desenho aqui, ó. Então vem, bate num prisma quando as luzes, né, a luz policromática passa por um prisma, a gente já estudou que ela se dispersa, né? Então a gente consegue ver as cores que compõem. A união de todas as cores vira luz branca, não é isso? Bom, cada cor, a gente fala assim, depois a gente vai ver que tem uma frequência, um comprimento de onda associado a cada uma dessas cores, tá, gente? Nos próximos encontros nossos, acho que para o segundo bimestre, depois que a gente vê lentes. Mas quando passa por dentro desses materiais, então o índice de refração dele geralmente é maior e ele vai fazer o que? A luz desviar. Só que cada cor vai desviar, né, diferentemente entre si. Então a gente observa que a violeta, tá? A violeta, ela tem um desvio maior do que a vermelha. Então a gente tem essa dispersão. Lógico que no meio a gente tem um monte de cores, tá? Porque cada uma dessas aqui a gente tem duas, abaixo do violeta é o ultravioleta e acima do infravermelho do vermelho é o infravermelho. Então aqui no meio a gente tem o espectro visível. Então cada cor dessa é uma luz monocromática e vai sentir esse corpinho, né? Ou esse índice de refração desse meio, né? Uma interferência diferente. Então aqui eu fiz resumindo, nos meios materiais, as diferentes cores viajam com velocidades ligeiramente diferentes. Assim, o ângulo de refração muda um pouco, dependendo da cor. A incidência da luz em um prisma resulta na separação das cores, chamada de dispersão, né? Outra coisa que se chama de dispersão também é quando o pessoal faz greve, principalmente professores, mete a borrachada e o gás lacrimogêneo, mas aqui não, é só da luz, tá, gente? Não é de professor, não. Bom, mas vamos lá. Aqui, ó, como que é, então, uma imagem aqui de em vez de ser um desenho, né, de um prisma real. Então, tem a luz branca e quando ela sai, então, cada cor, então, é desviada de um ângulo diferente, ligeiramente diferente. São as cores do arco-íris, tá, gente? Lembrando, se quiser saber mais sobre dispersão, arco-íris, tem bastante vídeo no YouTube, né? É interessantíssimo, tá? Bem legal mesmo. Ok? Vamos continuar, né? Reflexão interna total, ok? Reflexão interna total. O interessante da reflexão interna total é que ela tem aplicações muito úteis na tecnologia. Hoje nós estamos em quarentena, a gente usa muito ela. Tá? Qual que é a ideia, gente? A gente tem, vamos olhar aqui no A, então a gente tem aqui essa figura A. Tá? A gente tem aqui, ó, o índice de refração fora, né, o N1, tá, é menor que o N2. Então, aqui seria o ar, tá, ok? E aqui a água, tá? Então, o que a gente vai fazer? Em vez de a gente mandar a luz, ok, do ar para a água, a gente vai fazer o contrário, mandar da água para o ar. O que vai acontecer, gente? Lógico, se ele vir aqui fazendo um ângulo aqui de 0 graus com aquela reta imaginária, ou em cima daquela reta, fazendo 90 graus, ó, tem até um quadradinho aqui, tá vendo? Não vai acontecer nada, ele vai passar normalmente. Mas quando a gente acabou de ver lá atrás, que quando ele passa do meio mais refringente para o menos refringente, a sua velocidade aumenta, não é isso? E ele se afasta dessa reta imaginária. Então no B aqui, ó, a gente colocou um pequeno ângulo. Observe que a reta imaginária está aqui, ó, um pequeno ângulo. E observe que esse ângulo ele se afasta um pouquinho mais. Quando a gente faz um ângulo um pouquinho maior, ó, no C, então nós temos um ângulo aqui de incidência e o ângulo de refração é maior. Lembrando sempre que ele está passando no meio mais refringente para o menos refringente, né? No nosso caso aqui, água e ar. Tá bom? Então a velocidade está aumentando e ele está se afastando aqui dessa reta imaginária, né? Perpendicular. Então olha só, se a gente for aumentando, no D a gente aumenta um pouco mais, ele se afasta mais ainda. A gente aumenta um pouco mais, ó, agora que a gente foi no extremo. Então a gente aumentou um pouco mais, o que aconteceu? Ele abriu, como ele sempre vai estar um ângulo maior, então vai ter uma hora que ele vai estar
vai ter um ângulo limite, a gente chama de θ crítico. Por que θ crítico? Acima disso, ó, não tem como ele sair mais, porque não aumentaria a velocidade, ele não se afastaria mais aqui da reta imaginária. Só que a partir de 90 graus ele retorna. Então o que acontece? Acima desse θ crítico aqui, a luz fica presa, ok? E não passa mais para o outro meio. Ó, pode ver, no F e no G ele não passa mais para o outro meio. Né? Lembrando que quando ele passa no meio mais refringente para o menos refringente, ele se afasta dessa reta normal. Então, por isso que acontece. Então, acima desse θ crítico, que é até aqui no E, ó, tá? Acima desse θ crítico aqui, ó, tá? Qual que seria esse θ crítico? Esse cara aqui, ó, tá? Acima desse θ crítico, os raios não passam mais para o outro meio, tá? Ok? Então, se o segundo índice é menor e o ângulo de incidência é grande, pode ocorrer reflexão total, ok? Mesmo sendo meios transparentes, tá, gente? Isso que é legal. Olha aqui um experimento, ó. Então, nós temos a luz, temos vários aqui feixes, né? E observa, ele passa direto, passa, né? Observe que o ângulo aqui, ó, era para ele continuar aqui, o ângulo sempre é maior, né? Então, se a gente for pensar em relação a essa reta aqui, ó, ele sempre está mais aberto. Até que chega uma hora que ele reflete totalmente. Lógico que isso aqui é um líquido, né, gente? Só para a gente ver o fenômeno da reflexão total. Mas é bem interessante. Bom, isso acontece quando ele passa do mais refringente para o menos refringente. É a condição que nós temos. Onde é usado isso, gente? Nas fibras óticas, né? Então, a fibra ótica é um exemplo de aprisionamento da luz. Então, nós temos aqui, ó, ao trafegar de um meio de maior índice de refração para um de menor índice de refração, por exemplo, do vidro para o ar, há um ângulo a partir do qual a reflexão é total e o raio é totalmente refletido para o vidro. Esse efeito é usado em fibras óticas. Olha só aqui embaixo, nós temos a lampadinha. Se ele fazer um ângulo muito maior, essa luz fica presa aqui e caminha dentro do vidro. É assim que nós temos a fibra ótica, ó. Então a luz caminha e transmite dados a alta velocidade, né, gente? Sabemos que a velocidade da luz é alta. Mesmo sendo, por exemplo, vidro, vamos lá colocar, que as fibras óticas geralmente são feitas de quartzo, mas mesmo que for de vidro, a gente sabe que a velocidade chega a 2 vezes 10 à oitava, né, metros por segundo. Observaram que ou 3.000, acho que dá 200 mil quilômetros por segundo. Acho que é isso, tem que fazer as contas. Bom, mesmo assim é bem rápido, tá? Então nós temos aqui o fenômeno de reflexão total. Então olha só, aqui mais uma vez, né? A gente não está preocupado com a reflexão total aqui, ok? Ó. Ok, esse é o fenômeno, então. Acima de um ângulo, né? Se a gente aumentar esse ângulo aqui, ele vai ter reflexão total, desde que esse índice, né, esse meio aqui, tem onde tem o feixe incidente, tem um índice de refração maior do onde tenha, né, o feixe refratado, que nesse caso não vai ter, porque ele vai ser totalmente, né, vai ficar preso dentro do meio 1. É assim que a gente utiliza a transmissão de dados por luz em fibra ótica, tá? Ok, gente? Bom, qual que é a ideia aqui? Então a gente vai usar então a teoria para poder, né, estudar ou aplicar, né, achar esse θ crítico de cada meio. Tá? Então nós temos aqui, se a incidência, né, mais uma vez, se dá do meio mais refringente para o meio menos refringente, tá? Ou N1, onde o feixe incidente é maior que o N2, tá bom? Então, olha, N1, olha aqui embaixo na figurinha, maior que o N2, tá? Então, como se fosse um meio e o ar, tá? Há um ângulo crítico acima do qual só há reflexão. Então, observe aqui, ó. Então, aqui ele tem refração, os amarelinhos têm refração. Sempre o ângulo é medido a partir dessa linha aqui, ó. Sempre de uma perpendicular. Quando chega aqui nessa vermelha, observe que é o máximo, a partir dessa vermelha aqui, qualquer ângulo, ó, nós temos a partir dessa vermelha aqui, nós já temos o θ crítico, tá bom? Ok? Então esse é o nosso θ crítico que a gente quer estudar, tá joia? Esse θ crítico sempre vai ser em relação ao perpendicular, tá joia, gente? Também.
Bom, como que a gente vai fazer? Ó? Continua, né? N1 seno de θ igual a N2 seno de θ2, só que agora o N1 que a gente quer, qual que é? É o crítico, né? O seno de θ crítico. Ó. Então, o índice de refração do meio 1 pode ser um vidro, por exemplo, um quartzo. Seno de θ crítico, que eu quero encontrar, é igual a N2. Por que seno de π sobre 2, gente? Que é o maior, ó. Então, tá vendo esse ângulo aqui, ó? Ele sai aqui com o ângulo refratado, que seria no meio 2, ele sai com 90 graus. A partir daqui, ele já tem reflexão total. Então, esse é o limite. Então, a gente coloca π sobre 2, né? Ok? Que, na verdade, quantos que é seno de 90? É 1, né? Seno de 90 é 1. Tá bom, gente? Então, fica N1 seno de θ crítico é igual a N2, tá? Passo o N1 dividindo, ok? Então, fica seno de θ crítico é N2 sobre N1. Só que a gente não quer saber o seno, a gente quer saber quem? O ângulo crítico. Então, a gente faz igual ao exercício que a gente já fez anteriormente. A gente aplica lá o arco seno ou seno a menos 1 na calculadora. Então, é sempre importante lembrar que é só dividir, então, meio 2 pelo meio 1, né? E apertar, então, lá o seno inverso, né? O seno a menos 1, a gente tem, então, θ crítico, tá, gente? Então, é muito parecido com esse exercício que a gente fez anteriormente. Lembrando que em módulo, né, o valor de seno, cosseno, essas coisas, só vai de 0 a 1, ou de menos 1 a 1, né? Se a gente for pensar assim. Então, seno de 90, ou π sobre 2, é 1, e seno de 3π sobre 2, 270, é menos 1. Então, esse valor aqui é fácil de lembrar. Sempre o índice de refração menor, né? Sempre o índice de refração menor, deixa eu ver aqui, vai ter que estar em cima. Não é isso? Porque esse número nunca pode ser maior que 1, tá, gente? Ok? Então, sempre vai ser o índice de refração do meio, né? Que possui o menor índice de refração dividido pelo índice de refração do meio de maior índice de refração. Então, sempre vai ser o menor dividido por maior, tá? Então, você divide sempre, né? Ok? O menor índice de refração, nesse caso aqui era do ar, pelo da água, né? Ok? Se for água, se for vidro, etc. Então, tem várias maneiras, né? O pessoal usa quartzo e um outro tipo de vidro para fazer as fibras óticas, as capas, etc. Então, é assim que funciona. Só lembrando que o seno de N2 sobre N1 nunca vai poder ser maior que 1, tá, gente? Ok? Então, sempre lembrar que é o menor sobre o maior. Bom, vamos lá. Depois dessa rabisqueira, tá? E a gente continua. Então, ó, no material que eu mandei para vocês, eu falei para vocês fazerem alguns exercícios, tá? E nós temos um exemplo aqui da utilização da reflexão total, ok? Então, a reflexão interna total. Exemplo, tá? Então, ó, um feixe de luz, acompanha aqui comigo. Um feixe, está no material de vocês, tá? Um feixe de luz monocromático, figura A, olha aqui, ó, onde está aqui, ó, ok? Propaga-se inicialmente em um meio B, olha aqui, tá aqui no azulzinho, ó. O índice de refração do meio B é 1,6. Incide em um meio A, aqui, ó, as duas superfícies de separação, daqui está o meio A, de índice de refração 1,4, ok? Como mostra a figura. Quais são os valores de θB para os quais há reflexão total? Primeiro, a gente tem que ver se tem como ter reflexão total. Qual que é a condição para se ter, né, para ser possível a reflexão total? NB tem que ser maior que NA. Então, nesse caso né, 1,6 para 1,4. Observe que não precisa ser do vidro para a água, da água para o ar, do vidro para o ar. Pode ser em relativos também, né, um em relação ao outro, tá? Então, aqui nós podemos ter sim, ok? Então, como que a gente faz isso aqui, ó? Aqui ele chama de θ crítico o ângulo L, tá? Então, como se fosse esse ângulo aqui, ó, L. Qual que é o maior ângulo aqui para a luz não passar para o outro lado, para ela voltar aqui, ó, tá? Então, seno de L seria o θ crítico, é quem? O N menor, tá meio ruim aqui, mas depois vocês dão um zoom lá no material, ó, o N menor,
o índice menor, ó, que é ao meio refratado, pelo meio do feixe incidente, ó, 1,6, sempre menor sobre o maior. Então dá 0,875. Se você bater o seno inverso ou for uma tabela, procura aí, gente, tabela trigonométrica aí na internet, vocês vão ver que dá para achar também manualmente, tá? Se você consultar uma tabela, ó, tabela trigonométrica, né, ou usando a calculadora, obtemos um ângulo tanto bate seno menos 1, não é isso? De 61 graus. Então, para ver reflexão total, nós temos que ter esse feixe aqui saindo de um ângulo maior que 61, tá? Para a gente ter reflexão total. Beleza, gente? Tranquilo, né? Legal. É um princípio aí muito utilizado hoje. E se não fosse ele, estavam ferrados dessa quarentena, hein, gente? Sem essa fibra ótica. Né? Ok, gente. Eu espero ter ajudado. Ah, tem uma mensagem do tio Nilton aqui. Ô, tio Nilton. O que você tem para nós hoje, tio Nilton? Qual que é a dica? Primeira lei do estudante. Todo indivíduo em atraso tende a permanecer em atraso, até que uma força chamada dia de prova atua sobre o mesmo. Esse cara é muito sabido, gente. Tio Nilton, sapequinha. Gente, obrigado. Muito obrigado. Se cuidem, lavem as mãos, não saiam de casa, tá? Valeu. Beijo do gordo, gente. Abraço.